grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou somos nós. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu dissestes: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu dissestes: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja,
Muito bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu trocar esse fundo de tela aqui, que fiz muita reunião essa semana. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Já eu troco. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Alex, Fábio, Miranda, André, Thales Borges, Márcio Manzi, Everson, Zé Luiz, Marcos, Paulo, Fábio, Lucas Matias, Wagner Miranda, Rinaldo, Felipe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje quem vai ministrar é nosso irmão Márcio Mike. Eu creio que Deus ele vai falar através do seu filho, ele vai falar através da vida do Márcio, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Pai querido, eu quero te apresentar, Pai, todos esses homens, todos os ambientes que esses homens estão, Pai. E aqueles homens que ainda nem entraram, que vão entrar durante a ministração, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. Nós estamos aqui porque existe uma presença. E essa presença, Pai, nós queremos nos movimentar com essa presença. Essa presença é o motivo de estarmos aqui. Por isso, Senhor, abençoa, Pai, cada um desses homens. Fala através do teu filho, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Está contigo, Márcio? Amém, amém, meus queridos. Muito bom dia a todos. É uma alegria verdadeira, uma grande alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Recebi esse desafio do nosso querido irmão aí, Leandro, continuar nesse devocional maravilhoso que foi nos dado. Meu nome é Márcio, como foi falado, é Márcio Mike, policial federal, pai da Maria, da Juliana, marido e esposo da pastora Kelly, moro aqui em Brasília. Para aqueles que ainda não me conhecem, né? Estou fazendo uma pequena apresentação só para a gente começar já daqui esse devocional. Meus queridos, 11 de abril, vamos começar com uma leitura do devocional, porque é difícil até de resumir, porque é muito rico. É muito rico e eu tenho certeza que Deus tem boas chaves na vida de cada um aqui hoje para entregar. Se você tiver disposição a abrir o coração e receber algo novo, eu tenho certeza que é Deus. Não vai ser um irmão aqui ou lá que vai ministrar o seu coração, mas o próprio Deus que vai ministrar. Então, esteja hoje aberto a mente, abra bem esse dia que Deus criou, esse sábado maravilhoso para um aprendizado que vem do céu. Amém? Então, vamos lá. A base bíblica está em Atos 3:21, e começa assim: é necessário que o céu o receba até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus falou pelos seus santos profetas desde o princípio. Desde o princípio. Os últimos 15 anos foram os mais revolucionários da experiência humana, pois dividiram o nosso calendário de forma brutal e definitiva. Dividimos a economia global, vimos a economia global crescer e ruir, a internet permear as nossas biologias, nossa velocidade e conexões aumentar milhares de vezes, transformando o mundo em uma aldeia digital. O dinheiro físico se tornou obsoleto diante das transações eletrônicas, e smartphones assumiu o controle central da nossa rotina, aposentando tecnologias que pareciam eternas. Testemunhamos o nascimento de gigantes que redefiniram o comportamento social e surgimento de novas patologias emocionais, provando que o avanço técnico sem maturidade espiritual gera orfandade. Enquanto a sociedade celebrava a conveniência da nuvem e do GPS,
muitos líderes espirituais permaneceram estagnados, operando com mapas antigos em um território completamente novo. O futuro próximo, segundo a análise do Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos onde demanda, né, as maiores inovações tecnológicas, trará mudanças ainda mais radicais e disruptivas para a humanidade. Estamos prestes a ver fábricas robotizadas produzindo roupas sob demanda, bioimpressão em 3D, gerando próteses e tecidos personalizados, carros autônomos, operando nas frotas comerciais e drones realizando entregas urbanas e em serviços piloto. A energia solar segue despencando de preço e já ultrapassa os combustíveis fósseis de boa parte do mundo. Cerca de 8 bilhões de pessoas estarão conectadas em alta velocidade e inteligência artificial. Alcançará níveis de compreensão contextual assustadoras e a medicina promete uma longevidade estendida, desafiando os limites biológicos da morte. Se o sistema secular busca incansavelmente reverter as dores do trabalho e as limitações físicas impostas no Éden, nós temos a obrigação divina de acelerar a reversão espiritual da maldição. Não é tempo de temer a inovação, mas de governar sobre ela com sabedoria superior. Essa transição exige uma mudança que substitua o modelo pastoral de manutenção, essa parte é muito interessante, pelo modelo apostólico de expansão. Precisamos atualizar nossos entendimentos, saindo de um evangelho focado apenas na salvação individual para um evangelho do reino que transforma a cultura. O espírito da pobreza deve ser desmascarado e substituído por uma visão de abundância que financia o propósito divino na Terra, eliminando os cardos e espinhos da nossa mentalidade. A unidade da igreja deixará de ser uma utopia para se tornar uma estratégia de autoridade global, preparando o caminho para uma cultura em que a presença de Deus é tangível e transformadora. Identifique onde você ainda opera com o software passado. Abandone a passividade religiosa agora mesmo e se posicione como um arquiteto da nova era. Glória a Deus. Que palavra bacana. Esse futuro já chegou. Ele não está chegando. Olha essa sala aqui. Olha de onde nós estamos. Cada um na sua casa agora, de vários lugares do Brasil, de vários lugares. Olha que maravilha que Deus nos deu nesta geração. A capacidade do homem de poder atingir, de reunir tantos homens aqui, que eu vejo na minha tela aqui, logo cedo, falando do Evangelho, falando de Deus. Há pouco postaram aí no grupo, falando do espaço, vamos dando a volta na Lua e falando do Evangelho, falando de Jesus. Olha o alcance que isso vai ter na humanidade. Quando falava lá, Jesus falava, olha, quando o Evangelho for pregado em todo mundo, vocês vão ver coisas novas acontecendo. E isso está acontecendo agora, nessa geração, meus queridos. A gente está prestes a ver, a vivenciar coisas jamais vistas. Jamais vistas. A nossa geração é privilegiada mesmo, sabe? De fazer tantas coisas aí, do sofá da sua casa. E aí, o que você tem feito com isso, meus queridos? E o que você tem feito? Nós estamos aqui, já começando o dia falando dele, falando do Senhor, começando com a palavra. Mas eu tenho certeza que cada um aqui, que é uma semente plantada em algum lugar, falando do Evangelho, isso, meus queridos, não tem limite. Não tem limite. Qual é a capacidade de uma brasa sozinho? É quase nada. É só um calorzinho. Agora, em uma brasa, numa floresta bem seca, ressequida, sedenta, meus queridos, uma brasazinha num lugar desse vira um fogo, vira uma potência, vira uma coisa absurda. E cada um aqui é uma brasa do Senhor. Você é brasa do Senhor, você é fogo do Senhor.
Dentro de você tem essa chama. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho essa capacidade de levar a palavra como o irmão ali fala, como ele faz. Ninguém tem. Eu tenho certeza que muitos aqui vão falar muito melhor do evangelho do que eu. Eu tenho certeza disso. Eu vejo minhas limitações muitas vezes assim e falo, nossa, olha como aquele pregador, excelente, gostei demais da palavra. Quando eu tento falar igual, não dá certo. Mas Deus não quer usar aquele irmão lá com outras pessoas, Ele quer usar você, onde você está aí. É do seu jeito que você fala, é do jeito que você se comunica, é com a sua voz. Quando ele tem esse chamado para cada um aqui, ele não fala assim, você tem que fazer exatamente igual do meu jeito aqui, porque tem que ser assim. Não, ele fala, olha, faça, faça. Você tem hoje a capacidade de raciocinar, pensar naquilo que foi dado por Deus e levar. Você é o mensageiro. A mensagem é de Deus, é de Cristo. Você é só o porta-voz. Então, não se preocupe sim, o que que eles vão achar, o que que eles vão falar. Muitas vezes, meus queridos, muitas vezes eu já vi isso acontecer. Da palavra chegar e o mensageiro não entender nada, só falar, só dar aquela frase simples assim, falar, por exemplo, ó, a casa levantou. A casa levantou. Eu quero pensar assim, mas o que que tem a ver? Uma casa levantou e falar, a mensagem é só essa, a casa levantou. E na hora que chega lá, a pessoa está esperando, o que que eu vou fazer? Será que esse negócio vai fluir, vai acontecer? Tem que chegar até mim. Se chegar a mensagem, a casa levantou, é porque é de Deus. Aí chega, a casa levantou. E aí? E Deus faz, meus queridos. Ele fez isso no passado e faz até hoje. Eu fico de cara. É ou não é, Miranda? Quantas vezes a gente já não viu isso daí? Deus, do nada, ele pega e manda uma palavra que você lê assim e fala assim: obrigado, Pai, porque eu vejo o seu carinho, o seu cuidado na minha vida. Muitas vezes era uma questão tão importante, sabe? Uma coisa tão íntima que você tinha só você e Deus, e de repente chega aquela resposta para você no seu coração. E pelos tempos hoje atuais, meus queridos, que eles falam, que estava falando aqui hoje, o JB colocou no dia 11 de abril, a tecnologia está ao nosso lado, né? O que que eu extraí aqui desse texto? Que o contexto atual, dos últimos anos, é uma mudança intensa, é um avanço tecnológico. São conexões, é a internet das coisas. Tudo hoje é muito rápido. Hoje a gente tem o smartphone, tem essa transformação econômica, ninguém mais nem mexe em dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro ele vai e volta para sua mão assim de uma forma muito antes nem imaginado. Hoje, de repente, o dinheiro brota de todos os lugares e chega até a sua mão, né? Esse impacto social, né, do avanço tecnológico que nós estamos vivendo nessa geração é muito bom, é uma coisa que vem transformando, chega a ser até de perder o fôlego da gente pensar toda a capacidade para isso, mas ele também tem criado uma barreira, um vazio, porque tem preenchido a mente e o coração do homem com tantas coisas, que se você não tiver foco nas suas coisas, você se perde. Quantas pessoas hoje mais velhas, crianças, de todas as idades, só passando assim, o dedinho, o dia todo, todo dia, e não está vendo nada de importante. E aí é onde a gente começa a ver que nesse futuro de automações e inteligência artificial, conexões maiores e possível aumento, né, na longevidade humana, a gente tem esse desafio, o desafio espiritual mesmo, de responder a esse chamado, para restaurar o que foi perdido, para não temer essa inovação, assim, se isolar, como alguns em outras épocas já fizeram, de, não, então, vamos correr para os montes, vamos nos isolar lá, porque essas coisas vão nos contaminar. Pelo contrário, nós somos sal no meio dessa coisa toda. Nós somos luz no meio dessa coisa toda. Então, a gente tem que usar essa tecnologia que está aqui, ó, levando a minha voz para tantos lugares, para poder falar, pregar o evangelho. Assim como esse astronauta fez lá. Pregou o evangelho. Só falou de Deus. Só falou da palavra, falou do amor de Cristo, falou do amor que a igreja pode alcançar.
Quantas pessoas, de repente, que não ouviam nem falar de Jesus naquela hora, falou, o que esse rapaz aí que está falando aí falou mesmo? E vai ter uma transformação nisso, meus queridos. Pode ter certeza. Governar com sabedoria, trocar de modelo da pastoral de manutenção para uma situação apostólica de expansão. O que é isso? É o desenvolvimento de pessoas, de habilidades. É isso que nós temos que buscar, meus queridos. Desenvolver. Deus, ele quer te usar do jeito que você está aí, mas ele vai fazer algumas transformações em você para que isso potencialize, para que isso cresça. E esse novo posicionamento da igreja, como agente de transformação da presença de Deus, com a realidade prática, e transformar cada pessoa como um participante ativo, cada um como um participante ativo nessa pregação da palavra de Deus, em levar essa mensagem. E aí, qual a conclusão que eu tiro de todo esse ensinamento de hoje? Vivemos em um tempo de grande avanço tecnológico, mas também de profundo chamado espiritual. O mundo está mudando rapidamente e precisamos acompanhar esse momento. A restauração não é automática, ela exige um posicionamento, exige uma mudança da mentalidade e exige uma ação sua, minha, de todos nós. Precisamos influenciar, continuar a transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua família, e precisamos de energia. E aí, quando essa energia, ela é necessária, meus queridos, vou aproveitar que ainda tem aí uns minutinhos, eu queria fazer uma coisa nova e diferente aqui com vocês. Feche aí agora os seus olhos e me acompanhe aqui num pensamento, só por um instante. Por um breve momento, se imagina agora aí, meus queridos, em 2066, daqui 40 anos. Só isso, só presta atenção na minha voz e se imagina agora, você, daqui 40 anos. Leandro, já velhinho, seus 80 e poucos anos, 90, não sei. Cada um aqui, daqui 40 anos. Estamos em 2066. Como é que você está agora? Como é que você está se sentindo? É um pouco mais difícil, né? Levantar, andar, até para você se locomover, levantar do sofá, ir até o banheiro já é mais complicado, fazer aquela caminhadinha, alguns, de repente, já sentindo aquelas dores, peso da idade. E seus filhos, como é que estão? Já mais velhos? Já são mulheres, já são homens, levando suas vidas. E você viveu tantas coisas agora, com seus 80 e poucos anos, 90 anos, 100 anos que sejam. Qual é agora o seu pensamento, sentimento, a sensação do seu coração agora que você sente aí? Você poderia ter feito mais? Você poderia ter ido mais longe, ter tido mais coragem? Com quem é aquela pessoa que você, de repente, deixou de sair, de passear? Quanto você deixou de viver? Como é que está aí, querido? Em 2066. Agora vamos ligar essa máquina do tempo e volta aqui em 2026, meu querido. 40 anos atrás, o que você faria? O que você faria com 60, já com essa idade aí avançada? O que você faria se você tivesse aqueles 40 e poucos anos, seus 30, seus 50? O que você poderia fazer 40 anos atrás que você não fez? Nós estamos aqui, meu querido, 2026. Pode abrir os olhos agora, quem ainda estava com o olho fechado. Você está aqui, 2026. Você tem tudo nas suas mãos. Você tem a força do seu corpo aí agora, você tem a sua mentalidade, você tem a energia, você tem a internet, você tem força, você tem a Deus do seu lado. É tudo que você precisa. É tudo o que você precisa. Não precisa de mais nada, meus queridos. Você tem aí dentro de você o Espírito Santo que te completa, que te leva, que te capacita. Você tem o Jesus, o autor da vida,
aquele que se entregou na cruz, mas que está vivo, está contigo nessa caminhada, você não está sozinho. Então, quando você pensar em alguma coisa, estiver pensando se você ainda tem coragem, será que é? Não tenha dúvida. Você é capaz, você é suficiente, porque Jesus está do seu lado. O Espírito Santo é que te capacita. Coloca o pé, meu amigo. Coloca o pé nessa água aí. Ou você vai andar em cima da água, ou essa água vai se abrir. Não tenha medo. Não tenha receio. Não pense que, de repente, pela situação aí, as notícias do que falam aí na televisão, que isso, ou que vai acontecer aquilo ou outro, independente de tudo que estiverem falando, meus amigos, busca sempre aqui dentro, dentro de você, a resposta para essas coisas que você, das suas demandas aí. Abraça seu filho, abraça sua esposa hoje. Não perca esse presente, que não é à toa que o nosso tempo presente tem esse nome. É o presente de Deus diário. E o que que você vai fazer no sábado, ensolarado, ou estiver chovendo aí, nublado, não tem problema. É um dia lindo que Deus fez para você. O que que você vai fazer com ele? Com essa idade boa que você tem agora, com seus filhos aí maravilhosos. Não deixa, de repente, aquele assunto bobo com seu filho, de algum estresse, te afastar da conversa maravilhosa que você pode ter com seu filho. Limpa hoje qualquer aresta que tiver com seu irmão, com a sua tia, com seu primo, não sei, com quem você tiver ainda que se acertar. Busca hoje, correndo. Amanhã, meu querido, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não dar mais tempo. Não espera daqui 40 anos, quando tudo estiver mais difícil e mais pesado, você olhar para trás e falar que foi uma chance perdida, que podia ter feito, podia ter... Como é que teria sido? Começa hoje. Se hoje Deus levantou cada um aqui para estar reunido, hoje 40 pessoas, 44 homens, aproveita essa chance. Segue o caminho e vê o que Deus vai fazer. Amém? Era essa a mensagem. Espero que de verdade que essa brasazinha, esse fogo, aqueça o coração aí, crescer esse fogo, e que o Senhor, nosso Deus poderoso, faça brilhar na mente de cada um aqui o entendimento e o propósito de cada um. Em nome de Jesus. Amém? É contigo, Leandro. Glória a Deus. Deixa eu trazer algumas coisas que são importantes aqui para todos nós. Independente da sua idade, independente do seu conhecimento, o momento que nós estamos é um momento de disrupção. Está acontecendo nessa geração uma das maiores transformações para que a vontade de Deus seja estabelecida. Tudo tem um propósito. Não sei se vocês sabem, mas 1/3 do mundo não tem acesso à internet. Quem não sabia disso, faz assim comigo. 1/3, 33% no planeta não tem acesso a isso aqui que a gente tem agora, internet. No Brasil, em 2024, 10 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho ele está na palma da nossa mão. Essa sala aqui é um exemplo vivo disso, de alcance, de uma estrutura que poucas vezes falha, poucas vezes a internet não permitiu que a gente entrasse. 99,9% a gente conseguiu entrar. Quando falhou, a gente entrou logo em seguida com uma segunda internet. Isso quer dizer que nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos nos atualizar. E aí eu trago um pouco aí para os negócios de vocês. O que vocês estão usando nos negócios de vocês que são diferenciais em relação aos concorrentes? Olha que devocional incrível, trazendo para a nossa realidade hoje. E aí aqui no devocional, né, o bispo ele traz sobre as inteligências artificiais.
Talvez você está à margem, agora, você está à margem olhando vários posts na internet, várias pessoas falando sobre inteligência artificial, mas você não tem nem interesse de saber como isso pode ajudar você. E mais do que isso, como isso pode te ser o copiloto do seu conhecimento. O que Deus está trazendo hoje para a gente é que nós estamos no meio de uma mudança. E no meio de uma mudança, as pessoas que melhor se adaptam, as pessoas que melhor abraçam a mudança, as pessoas que mais entendem como as mudanças vão auxiliar, como aquelas ferramentas vão auxiliar, elas saem do outro lado com um nível de criatividade, com um nível de entendimento ainda maior. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou até parar de gravar aqui. Ontem eu